Fala pessoal, beleza? Bom dia. Hoje a gente vai começar a estudar a condução do calor, que é um dos processos de propagação do calor, né? É o primeiro processo. E na aula passada eu já havia falado sobre esse tipo de propagação, quando eu falei da condução. O que é condução? Diz aí. Condução é o processo de propagação do calor que acontece nos sólidos, tá certo? Condução acontece em que, professor? Acontece nos sólidos. É um processo que acontece quando o calor ele passa de partícula para partícula, beleza? Show? Então, quais são as características da condução? Quais são as características da condução? Elas são basicamente duas. A condução acontece nos sólidos e a transferência de calor acontece de partícula para partícula, tá certo? Para você analisar se um material, conduz bem ou conduz mal o calor, nós analisamos uma grandeza chamada fluxo de calor. Então, para que serve o fluxo de calor, professor? Diz aí. O fluxo de calor serve para você analisar se um material conduz bem ou conduz mal o calor, tá certo? Hoje eu vou só apresentar a equação do fluxo, certo? E eu vou falar de uma lei chamada Lei de Fourier, o nome da lei, Lei de Fourier para o fluxo de calor, tá certo? Professor, como é que eu calculo o fluxo de calor através de um material? O fluxo é igual à quantidade de calor que passa pelo material dividida pelo tempo, beleza? Pode dizer beleza. Beleza. Tá. Ó, o fluxo, a gente usa essa letra aqui, ó. É uma letra grega chamada Φ, né? Φ. É uma letra grega chamada Φ. E o fluxo, né, é igual à quantidade de calor que passa pelo material dividida pelo tempo que ela leva para passar. É o calor dividido pelo tempo. Pessoal, calor é uma quantidade de energia, né? Energia térmica transferida de uma região para outra, de um corpo para outro. Tá certo? Vocês estão comigo ou vocês estão voando? Voando. Foi presta atenção na aula. Como é o nome desse negócio aí? Aqui, essa letra, Φ. É uma letra grega chamada Φ. Φ. Ah, tá. A palavra filosofia no grego começa com essa palavra, com essa letra. Φ. Certo? Que é a quantidade de calor que passa pelo material. Que é o que, professor? Quantidade de calor. Certo? Vocês lembram, né, do conceito de calor? O que é calor? É a quantidade de energia térmica transferida de um corpo para outro ou de uma região para outra. Certo? O calor ele vai do corpo mais quente para o mais frio. E ΔT é o intervalo de tempo em que esse calor ele é transmitido. Beleza? O calor, professor, ele é medido em joules. Vou colocar aqui. A unidade de medida de calor é o joule no sistema internacional. E também tem outra unidade de calor que é a caloria, Josué. Caloria. Desculpe. Caloria. Também é uma unidade de medida. Então, nós medimos calor em caloria, professor, é também, né? Então, o calor a gente mede em joule ou caloria. O tempo, professor. O tempo, no sistema internacional, a gente mede em segundos. Segundos. E o fluxo de calor, que é o Φ, né? Φ de filosofia é. O fluxo de calor a gente mede em quê? Em caloria por segundo ou joule por segundo. Pode ser. Oi. Mas tipo, se uma questão pede para você dar o calor em joules ou em caloria, vai mudar alguma coisa na fórmula ou não? Não. Existe só uma relação entre caloria e joule. A relação é essa daqui, ó. Uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Beleza? Uma caloria vale 4,2 joules.
Tá certo? Então, se eu precisar transformar, ó, cada caloria vale 4,2 joules. Se precisar transformar. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Exemplo 1. Por uma barra de ferro, passam 100 calorias a cada 20 segundos. Isso aqui é uma barra, viu? Barra. Tá certo? Então, por uma barra de ferro, passam 100 calorias de calor a cada 20 segundos. Determine o fluxo de calor através dessa barra. Determine, né, o fluxo de calor por meio dessa barra. Aí vocês vão observar aqui que isso é muito fácil. O fluxo é calculado por que forma? Determine o fluxo de calor. O fluxo de calor, eu uso essa forma. O fluxo é a quantidade de calor dividida pelo tempo. Então, ó, a questão pede o seguinte: determine o fluxo de calor por meio dessa barra. O fluxo é igual a quantidade de calor dividida pelo tempo. A quantidade de calor, 100 calorias aqui em cima. Aqui em cima, professor, quantidade de calor. Quanto de calor passou pela barra? 100, pode dizer, né? 100 calorias dividida pelo tempo aqui, ó. 20 segundos. E aí é só dividir, né? O fluxo vai ser igual 100 dividido por 20. Quanto? 5. Ó, cancela 0 com 0. 10 dividido por 2, 5. 5 calorias por segundo. Certo? Aí o que significa isso? O fluxo ele diz o seguinte, que a cada segundo está passando pela seção da barra, né? Está passando por essa barra 5 calorias de calor. Então o fluxo diz a quantidade de calor que passa pela seção da barra a cada segundo. Tranquilo? A cada segundo está passando 5 calorias por aqui, ó. Tranquilo? Tá. Deu para entender, né? Pronto. Se você tem o calor e o tempo, você calcula o fluxo. Se você tem o fluxo e o tempo, você calcula o calor. Professor, então se eu conhecer, se a questão me der o valor do fluxo, e se eu tiver um determinado tempo, eu vejo o quanto de calor passou por esse objeto, né? O calor é só o fluxo vezes o tempo. O tempo está dividindo, eu passei para cá multiplicando. E aqui, ó, se eu quiser calcular a quantidade de calor, se eu quiser calcular o calor é o fluxo vezes o tempo. Vamos fazer um exemplo aqui? O exemplo 2, né? Vou colocar aqui. Oi? Essa daqui? Ó, essa fórmula aqui é a mesma dessa. Só que desse jeito que está aqui, ela está calculando o fluxo. Certo? Quem é que está isolado aqui de um lado só? É o fluxo. Então, assim ela calcula o fluxo. Para calcular o fluxo, eu tenho que ter o calor e o tempo. Que é o que eu tinha aqui na questão. Eu tinha o calor e tinha o tempo. Cadê o tempo? Aqui. Beleza? Então, se eu tiver o calor e se eu tiver o tempo, eu calculo o fluxo de calor. Agora, a questão ela pode me dar o fluxo de calor e me dar o tempo. Pode me dar o fluxo e o tempo e pedir para calcular a quantidade de calor. Aí, ó, é só isolar o Q. Né? Deixa o Q sozinho. O tempo está dividindo, ele passa multiplicando. O calor é o fluxo vezes o tempo. O calor é o fluxo vezes o tempo. É a mesma forma. Aí, ó, a letrinha que está isolada é o que eu quero calcular. Aqui eu quero calcular só o calor. O calor é igual ao fluxo vezes o tempo. Eu vou fazer um exemplo aqui, desse lado.
Exemplo 2. Vou colocar aqui, ó, por meio de uma parede ocorre um fluxo de calor de 500 joules por segundo. Ó, o que a questão está dizendo? Tem uma parede como essa aqui. Só que do lado de fora tem sol, né? O sol está aquecendo a parede. O sol está dando calor, dando energia térmica à parede. Então, através da parede, está passando 50 joules a cada segundo. Por meio dela, está passando 50 joules de energia a cada segundo. Certo? Então, esse é o fluxo de calor através da parede. Aí a pergunta é: após 1 minuto, que é 60 segundos, né? Após 1 minuto, qual será a quantidade de calor conduzida pela parede? E aí, professor, qual é? Ó, por meio de uma parede ocorre um fluxo de calor de 500 joules por segundo. Isso aqui é o fluxo, né? Após 1 minuto, 1 minuto é o tempo. Após 1 minuto, qual será a quantidade de calor conduzida pela parede? Qual é o valor desse Q aqui, ó? O quanto de calor passou pela parede? Ah, tá. Então, se eu quiser calcular a quantidade de calor aqui, ó. Se eu quiser calcular a quantidade de calor, é só usar essa fórmula aqui, ó. E aí, E é igual ao fluxo vezes o tempo. Certo? A quantidade de calor é o que eu quero descobrir, né? Qual foi a quantidade de calor que passou pela parede? Então, repete. O fluxo foi de quanto? 500 joules por segundo, né? Foi 500 joules por segundo. Perceba que está em joules por segundo e o tempo está em minutos. Você tem que deixar em segundos, né? 1 minuto é 60 segundos. Então, 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, no lugar do tempo aqui, eu vou colocar 60 segundos. Certo? Vai. Por que, professor, eu coloco em segundos? Porque, ó, o fluxo de calor está em joules por segundo. Se está segundo aqui, eu tenho que deixar o tempo também em segundos. Não. 500 vezes o tempo que está em segundos. Né? E aí, professor, dá quanto? De cabeça, né? 500 vezes 60. E aí? 30 mil. 5 vezes 6, 30. Não, 5 vezes 6, 30. E repete os zeros. É minimizar em cima que não precisa fazer isso e não colocar 60 segundos. Sim, ó, porque as unidades aqui tem que concordar. Aqui dá 30 mil joules. Aí por que eu deixei em segundos? Ó? Porque o fluxo está em joules por segundo. Aqui tá, o tempo está em segundos. E aqui o tempo está em minutos. Então eu tenho que concordar os dois. Se aqui está segundo, aqui tem que estar em segundo também. Mas quando E se quiser quadrado? Hã? Tem como tentar quadrado? Tipo, joule por minuto? Tem. Eu posso dizer assim, 500 joules por minuto. Se aqui tivesse joule por minuto, já dava o quê? Minuto. Então era 500 joules vezes 1 minuto. Né? Então a unidade tem que concordar aqui. Se o fluxo está em joule por minuto, o tempo teria que ser dado em minuto. Mas como o fluxo está em joule por segundo, aí o tempo tem que ser dado em segundo. Aí por isso que eu transformei aqui. Só esse detalhe. Beleza? Tranquilo? Pronto. Nesse tempo aí, ó, de 1 minuto, pela parede, ó, por meio da parede, passou essa quantidade de calor. 30 mil joules de calor.
E foi, professor. Eita. Pois é. Até aqui tudo bem? É fácil? Fácil? Hã? Ó, se eu tiver o calor e o tempo, eu calculo o fluxo. O que é o fluxo? É a quantidade de calor que passa pelo material a cada segundo. No caso, esse símbolozinho, ó, o círculo riscado é fluxo de calor. É o fluxo de calor. Agora, Cleiton, Oi? para transformar joules em calor, os joules em calor. Joule é Que é calor? joule em caloria. Ó, a relação aqui, ó. Uma caloria vale 4,2 joules. Mas vai pedir para transformar agora, né? Não, depende da. A questão. Tem questão que você precisa. Se precisar, aí usa aqui. Essa forma. Aí dependendo das questões. Quando a gente for fazer uma aula de exercício, a gente utiliza. Então, se a questão der o calor e o tempo, você calcula o fluxo de calor. O fluxo de calor é o calor dividido pelo tempo. Se a questão der o fluxo e der o tempo, você calcula o calor, né? O calor é igual ao fluxo vezes o tempo. Aí, durante esse tempo, passaram pela parede 30 mil joules de calor. Tranquilo? Eu vou pausar o vídeo por aqui, eu vou apagar o quadro e depois eu vou falar da chamada. Pessoal. Eu vou falar da chamada equação do fluxo de calor ou lei de Fourier. Vou falar agora. Lei de Fourier. Eu gravo outro vídeo. Pode pausar.